Este podcast é uma produção Reverber. Olá, ouvintes! Olha só, estamos de volta! Para você que sentiu saudade, para você que estava sentindo falta, está de volta aí o Historiante em mais um episódio para vocês. Eu sou o Pablo Magalhães e iniciamos aqui mais uma vez, né? Mais um episódio, mais um programete deste que é o Historiante, seu podcast de história pública, de debates políticos e de outras crucitas más. Estamos aqui sempre tentando olhar o mundo, o Brasil e o mundo, né? Enfim, para você que está aí lavando seus pratos, para você que está aí arrumando sua casa, para você que está praticando exercícios, para você que usa o Historiante para estudar, por que não, né? Há um tempo atrás tinha esse tipo de ouvinte, não sei se você continua aí, mas sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E eu estou aqui acompanhado do homem que montou um soviete na beira do Rio São Francisco e luta para criar os seus filhos nesse sistema opressor capitalista, o camarada Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Xandão, eu autorizo, Xandão. Vá lá. E Elon Musk, se quiser chorar, mande áudio, viu? Temos aqui também o homem das Minas Gerais que não tem filhos, mas não julga aqueles que têm. O senhor Felipe Monsanto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom falar aos ouvidinhos de vocês novamente. Não tenho filhos e compadeço das dores e das alegrias dos camaradas que têm filhos e tem esse grande desafio aí que é educar e desenvolver alguém, né? Eu acho que eu não tenho essa capacidade, eu acho muito honroso esse trabalho e eu não me sinto nem um pouco capaz para conseguir fazer isso. Pois é um trabalho que deveria ser melhor remunerado, né? Mas a ótica, a lógica neoliberal é a de que, bom, você fez um filho, se vire para criar. Quem mandou ter filho? Sendo que o pensamento deveria ser, olha só, um pai de um futuro trabalhador, precisamos dar a ele suporte para que as forças produtivas do nosso país não se percam, para que tenhamos trabalhadores saudáveis, né? Mas enfim, nós vivemos nesse mundo maravilhoso, entre aspas, que é esse mundo neoliberal que quer a nossa caveira, e vamos aí sobrevivendo do jeito que dá, até o dia que as classes trabalhadoras tomarão os meios de produção. Bom, estamos aqui hoje para debater um tema que Felipe Monsanto levantou lá no grupo. Não é o grupo dos apoiadores, é o grupo que a gente tenta se organizar, né? E o tema vai ser a influência das redes sociais nas eleições. A princípio, o Felipe mencionou o X. E o que foi que ele motivou o Felipe Monsanto? O que me motivou foi o desenvolvimento que tem dado aí a respeito das redes sociais, como tem sido usada para as campanhas eleitorais, o que é certo, o que é errado, pode utilizar as redes sociais do coleguinha, terceirizar, pedir cortes, pedir apoio. Será que isso pode? Não pode? O que pode ser publicado nas redes sociais? O que se publica é verdadeiro? Não é? Como isso é utilizado? E o X, tudo que publica lá, tudo que publica no Instagram, no Telegram e por aí vai. Como lidar com isso nas eleições municipais de 2024? Como isso tem sido usado aí? Então, lendo um pouquinho sobre isso, ouvindo alguns podcasts também falando um pouquinho sobre isso, algumas análises aí, sugeri esse tema para essa semana. Perfeito. Vamos trocar uma ideia sobre esse assunto. Temos aí um episódio inteiro pela frente. Mas antes, vamos para a nossa central de absurdos da podosfera, a marmota da semana com o Kleber Roberto. Marmota da semana. Isso mesmo. E é um absurdo atrás do outro. E cada vez mais difícil fazer a marmota da semana. Porque são muitas notícias
E a pessoa fica em dúvida se são reais ou não, de tão absurdas. Mas nesta semana estamos trazendo a notícia direto do site da CNN, que o título da matéria é: família diz que menino de 7 anos foi vítima de racismo em loja na zona leste de São Paulo. E a matéria: uma família denuncia um suposto caso de racismo cometido por funcionários de uma loja de doces na zona leste de São Paulo contra um menino negro de 7 anos. Segundo a mãe da criança, o gerente do estabelecimento acusou o garoto de ter furtado mercadorias. O caso ocorreu na semana passada na loja Magic Doces, no bairro Cidade Tiradentes. A mãe do menino, Giovana Santos de Oliveira, de 25 anos, publicou um relato sobre a situação em suas redes sociais. Ela disse que já estava no caixa pagando pelas mercadorias quando o gerente a abordou, dizendo que o filho dela teria comido 2 pacotes de bolacha e escondido os sacos dos biscoitos na prateleira, sem efetuar o pagamento. Para tentar comprovar o suposto roubo, o gerente então verificou as câmeras de segurança da loja, que confirmaram que a criança não havia consumido os produtos. Depois de perceber o erro e comprovar a inocência do garoto, o funcionário então teria pedido desculpas à mãe do menino, à mãe e ao menino, vítima da acusação. Depois da matéria, que eu não vou trazer aqui porque é longa, é um grande relato da tentativa desse estabelecimento de se desculpar, Eles inclusive até apagaram das redes sociais, por isso que vocês não vão encontrar a nota de esclarecimento deles, que eles apagaram. Mas aí fica a pergunta, É acusação sobre um menino negro. E se fosse um menino loiro, olhos azuis, será que ia ter a mesma atitude, o estabelecimento? Ou qualquer outro, Porque a gente sabe que isso é comum, infelizmente, é algo comum no nosso Brasil. Não haveria nem ameaça de acusação, Não haveria isso, E não sei se vocês viram também essa semana, em São Paulo, inclusive, também, uma modelo negra, ela foi perseguida pela segurança de uma loja, eu acho que da rede da Centauro, é uma rede de esportes agora, que eu não lembro qual que é. Ela foi perseguida em vários corredores do shopping pela segurança porque tinha se desconfiado que ela tinha roubado alguma coisa e saído da loja com alguma mercadoria. É um racismo a cada dia, Um racismo a cada meia hora sendo registrado aí no Brasil. E aí no final eles pedem desculpa, Agora sim, o estrago já foi feito. Desculpa nenhuma vai apagar da cabeça da criança a acusação de que ela tinha roubado alguma coisa. Isso me fez lembrar não sei se vocês pegaram aquele vídeo de uma mãe que estava sendo presa porque teria roubado colares de uma loja, e a filha dela fica gritando: não prendam minha mãe, não prendam minha mãe, ela não roubou nada. E é um vídeo até muito emocionante e tocante, porque a menina quer defender a mãe e ela não tem medo. Ela vai na cara do policial: não prenda minha mãe, solte minha mãe, ela é inocente. Acaba ela chorando no final porque a mãe vai presa. A mãe, sabedora de que qualquer ação dela seria vista pelos 2 policiais como ação violenta, por ser uma mulher negra, ela não esboça qualquer atitude. Ela simplesmente baixa a cabeça e se entrega para a prisão. É uma submissão que, na verdade, não é bem uma submissão, é uma tentativa, é uma estratégia de sobrevivência. Porque e aí você pega o histórico. Qualquer ação, qualquer atitude de uma pessoa negra nos Estados Unidos é vista pela polícia como uma ação possivelmente violenta. E eles reagem, geralmente, matando a pessoa. Então é uma coisa absurda. Criança vítima do racismo já aprende desde pequeno que é o racismo, Então, é aquela velha história. Quando eu saía de casa, minha mãe, eu sou homem branco, Quando eu saía de casa, minha mãe dizia: usa o capote porque pode ficar frio.
Já as mães dos meus amigos negros diziam, olha, tire o capote, não coloque capuz no meio da rua, não ande de jeito assim ou assado em determinados locais, porque alguém vai lhe confundir com um bandido. Então é um racismo entranhado na nossa sociedade, né? Infelizmente. Que tristeza, meus amigos, uma criança. Enfim. Bom, vamos para o nosso giro de notícias? Bom, vamos começando o nosso giro no notícias, começando com o site Nexo Jornal. As redes sociais utilizadas pelos candidatos em 2024. Mais de 450 mil candidatos concorrem aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador nestas eleições. Do total, 189 mil forneceram os endereços de seus sites ou redes sociais para a Justiça Eleitoral. A rede social mais utilizada pelas campanhas em 2024 é o Instagram, com registro de 180,2 mil contas seguindo pelo Facebook. Nas eleições de 2020, o cenário era oposto, com o domínio do Facebook sendo 182,3 mil frente a 77,7 mil no Instagram. Outra mudança foi a importância do X, o antigo Twitter. A rede foi a terceira mais registrada em 2010, 4,3 mil contas, e agora é apenas a quinta, com 3,2 mil, superada por TikTok e YouTube. BBC News Brasil. Bloqueio do X. Como deve funcionar suspensão determinada por Moraes após a empresa de Elon Musk descumprir decisões judiciais. A rede social X informou nesta quinta-feira, 29 de agosto, que espera que a plataforma seja bloqueada no Brasil, após anunciar que não vai cumprir ordens do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Na quarta-feira, 28, Moraes intimou o bilionário Elon Musk, dono do X, ou X, o antigo Twitter, a indicar um representante legal no Brasil no prazo de 24 horas. No caso de descumprimento, dizia a intimação, a rede social poderá ser suspensa no país. O ministro também exigiu o pagamento de multas pelo descumprimento de ordens judiciais anteriores. O Globo. Moraes afirma que X queria tornar redes sociais em, entre aspas, terra sem lei. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal afirmou que o X tentou fazer com que as redes sociais fossem, entre aspas, terra-lei, o que representaria um gravíssimo risco às eleições municipais que serão realizadas em outubro. A declaração foi feita na decisão na qual o ministro suspendeu a plataforma no Brasil. Abre aspas, a conduta do acionista internacional majoritário do Twitter International Unlimited Company de encerrar as atividades do X Brasil com a declarada e criminosa finalidade de deixar de cumprir as determinações judiciais brasileiras, colocando-se em um patamar de fora da lei, como se as redes sociais fossem terra de ninguém, verdadeira terra sem lei, representa gravíssimo risco às eleições municipais de próximo outubro, fecha aspas, escreveu Alexandre de Moraes. E para fechar, Brasil de fato. Justiça mantém suspensão das redes sociais de Pablo Marçal para garantir parâmetros democráticos de igualdade. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, TRESP, negou o pedido do candidato à Prefeitura da capital paulista, Pablo Marçal, do PRTB, para que os seus perfis nas redes sociais fossem reativados. O indeferimento foi publicado na manhã desta quarta-feira, 28. Os perfis foram derrubados no último sábado, dia 24, depois que a Justiça entendeu que há indícios de abuso econômico ao promover cortes monetizados de seus vídeos. Logo após a decisão, Marçal falou em censura e entrou com recursos. Pablo, é com você. Beleza, vamos para o nosso editorial.
A ascensão da extrema-direita nas redes sociais é um fenômeno que revela um cenário perigoso para a democracia e para o debate público. Políticos ultraconservadores e autoritários têm se aproveitado de plataformas digitais para difundir ideologias que exploram o medo, o ódio e a desinformação. A crescente influência desses discursos é uma ameaça direta à convivência democrática e aos direitos civis. As redes sociais têm permitido que esses políticos, que frequentemente utilizam esses discursos de ódio, fake news e teorias da conspiração, alcancem rapidamente grandes audiências, que é o caso do X antigo Twitter. Isso ocorre porque o conteúdo polarizador ele vem carregado de Isso ocorre porque o conteúdo polarizador ele tende a gerar mais engajamento do que mensagens moderadas ou factuais. Por quê? Porque ele vem emocionalmente carregado. A emoção que, enfim, a principal é o ódio. Dessa forma, mesmo sem uma intenção explícita, as plataformas acabam privilegiando esses conteúdos em seus algoritmos. A tática é clara, né? Explorar o medo e o preconceito que muitos usuários já carregam, potencializando sentimentos de raiva e insatisfação. Ao invés de promover um debate construtivo, essas narrativas buscam apenas dividir e antagonizar, criando um ambiente onde a manipulação da informação e o ataque pessoal se tornam armas comuns. A estratégia é eficaz porque ela apela aos instintos mais básicos e negativos das pessoas, utilizando aí um viés de negatividade para capturar a atenção e mobilizar as ações. Essa ascensão não é fruto de um uso mais sofisticado ou estratégico das redes sociais pela extrema-direita, mas sim de uma exploração calculada das vulnerabilidades desse sistema. As empresas de tecnologia, movidas pelo interesse financeiro, pouco têm feito para mitigar o impacto desses conteúdos nocivos, em especial o X, que o Elon Musk adora, na verdade, ou até mesmo instiga esse tipo de prática, porque isso gera lucros. Muitas vezes, a falta de regulação e transparência dos algoritmos perpetua a disseminação de discursos de ódio e informações falsas, criando um terreno fértil para o crescimento de ideologias autoritárias, que é o contexto das eleições municipais da cidade de São Paulo, né? O Pablo Marçal, por exemplo, utiliza as redes sociais para se promover com um discurso inflamado e muitas vezes colocado como polêmico, né? Posicionando-se como o único candidato de direita e alinhando-se frequentemente ao bolsonarismo, se bem que ele ficou um pouco distante de Bolsonaro, se reaproximaram mais agora no final da corrida. Na verdade, não é nem o final da corrida, né? Nós estamos no meio da corrida à prefeitura. O Marçal aposta em estratégias que aumentam o engajamento a promover discussões, vazias, e atacar adversários com comentários provocativos, ofensivos e inexistentes, que é o caso do Boulos. Ele provoca o Boulos dizendo que ele é usuário de cocaína, usando-se de um argumento que não é desse Boulos, é de outro cara chamado Guilherme Boulos. Outro processo com Guilherme Boulos, que é usuário que não tem nada a ver com o Guilherme Boulos que a gente conhece, que é o candidato do PSOL. Essa abordagem, por mais que ela não seja verdade, garante visibilidade. Essa é a questão. E reforça a base de apoio entre os eleitores que são mais radicalizados, que nunca vão dar o braço a torcer e dizer, mesmo, o Marçal mentiu, não. Eles vão dar mais apoio ainda. Agora sim, essa popularidade das redes sociais não é necessariamente igual, proporcional ao sucesso eleitoral. Essa popularidade não está necessariamente ligada ao sucesso eleitoral. Pelo menos é o que os números do Ricardo Nunes mostram, né? O Ricardo Nunes tem destaque. Ele ora é o segundo, ora é o terceiro das intenções de voto, mas ele tem um desempenho modesto aí nas plataformas digitais. Por mais que as mídias sociais elas sejam fundamentais, ainda existe um processo de mídia tradicional que é muito forte ainda. E aí nós falamos sobre rádio, jornal impresso, TV, que é muito forte com o eleitorado mais velho, que é esquecido nesses momentos, né? Vide aí o Facebook, que muitos candidatos progressistas, vou colocar assim, acabam esquecendo, e que a extrema-direita adora, porque é onde eles vão buscar os usuários 40 a mais
que consomem muito o Facebook. E mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Outro aspecto a considerar é a maneira como as redes sociais amplificam as diferenças ideológicas e reforçam bolhas de opinião. O Boulos, ele tem uma estratégia digital bem interessante, né, com memes e referências à cultura pop para atrair o público mais jovem e se posicionar contra o Ricardo Nunes e contra o Marçal. Mas mesmo assim, e apesar desse crescimento grande no Twitter e no Instagram, ele ainda enfrenta a dificuldade de alcançar público fora da sua bolha ideológica. Talvez por isso ele tenha escolhido como vice, ou seu partido tenha escolhido como vice, a Marta Suplicy, pensando justamente nesses eleitores mais conservadores. Enfim, continua sendo um grande desafio conseguir conquistar alguém fora de sua bolha, e o Boulos está tentando, através dessa estratégia que um pouquinho foge das plataformas digitais, mas que tem nas plataformas digitais seu ponto central. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, meus amigos: como é que dá para medir, aferir essa influência das mídias sociais, se há influência, que influência é essa, sobre o eleitorado e sobre as eleições? Como é que vocês vislumbram essa questão e qual a opinião de vocês sobre essa relação, redes sociais e voto? E aí, pessoal, precisamos falar sobre algo muito especial, o nosso financiamento coletivo no podcast Historiante. Isso mesmo, e não poderíamos estar mais empolgados em compartilhar com vocês os benefícios incríveis de se tornar um apoiador do Historiante. Além de nos ajudar a manter o podcast no ar, vocês terão acesso a benefícios exclusivos. Vocês estão preparados para isso? Então segura essa agora. Todos os meses sortearemos livros entre os nossos apoiadores. Mas segura que tem mais. Os nossos apoiadores terão acesso a conteúdos exclusivos, bastidores do podcast, entrevistas inéditas e muito mais. E olha só, tem mais uma vantagem. Ao se tornarem apoiadores, vocês serão convidados a participar do nosso grupo secreto, onde poderão interagir conosco e com outros apaixonados por história. Então, não percam tempo. Apoie o podcast Historiante hoje, através do apoia.se/historiante, através do aplicativo Orelo ou através do Pix Historiante, ou historiante@gmail.com. É isso aí, contamos com o apoio de vocês para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade para todos os nossos ouvintes. As redes sociais atualmente é o principal meio de propaganda dos políticos. A gente já pode iniciar o debate, essa conversa, lembrando que Bolsonaro ele foi eleito com 30 segundos de propaganda eleitoral no rádio e na TV. 30 segundos. Mas a gente viu o bombardeio que ele conseguia fazer nas redes sociais, o bombardeio constante que ele conseguiu. Aí por aí já nós temos uma noção de como é importante essa, digamos, esse amplo conhecimento de como se utilizar os algoritmos das redes sociais. O Pablo Marçal, em São Paulo, é um exemplo da pessoa que se utiliza do lado, digamos, da polêmica das redes sociais, porque é algo que já foi debatido e é de conhecimento de todos que pesquisam sobre esse assunto, que as redes sociais, eles impulsionam temas que geram debate e discussão. Quando está ocorrendo a discussão, digamos, entre aspas, bate-boca, porque não seria nem um bate-boca, seria uma troca de digamos, comentários. Quando está ocorrendo isso, as redes sociais impulsionam. E ele sabe que ocorre isso. E ele vai se utilizar disso.
logicamente, de contas que fazem seus cortes das falas dele, saem impulsionando, essas contas geram debate, esses debates geram impulsionamento da candidatura dele. E é tanto que as redes sociais, elas têm essa importância tão ampla nas eleições, que vocês que estão ouvindo nem veem tantos políticos brigando mais por tempo de horário de TV e rádio. Aqui mesmo, onde moro, Petrolina, os políticos praticamente não tiveram aquela discussão de ficar se reclamando, não, tive pouco tempo na TV, tive pouco tempo na rádio. Eles sabem que isso daí já não é mais tão importante, porque o que é importante é realmente o domínio que esse político vai ter dentro ali das redes sociais. E a importância das redes sociais dentro do cenário político vai se tornar cada vez maior, já que a mídia tradicional, essa mídia de rádio, televisão, ela vai ficar cada vez mais restrita dentro das campanhas, porque é mais fácil uma pessoa que está ali na barra de rolagem de uma rede social, do Instagram, Facebook, TikTok, ali dando aquele giro, subindo a barra de rolagem, se deparar com um candidato, do que ele ali em algum momento, no seu almoço assistindo a TV, se deparar com o mesmo candidato. Logicamente, na rede social vai ser muito mais fácil isso ocorrer. O alcance das redes sociais, ele não... Eu acho que ele é muito... Ele alcança de uma forma muito mais rápida e viraliza e se propaga, né? Era essa a palavra que eu estava procurando. Ela se propaga de uma maneira muito mais eficaz do que na TV. Porque na TV a gente tem aquela questão ali dos 30, 40 segundos, dos 2 minutos que seja que o candidato ele tenha, mas é um programa, ele é roteirizado, ele está estruturado, ele tem começo, meio e fim, ele tem que ser uma linguagem generalizada, ele não pode ser extremista, ou ele não pode ter uma fala mais nichada para alguns públicos específicos, porque ali é um lugar que ele vai tentar alcançar a todos. Isso na TV, na propaganda política na TV, no jornal, no rádio, enfim. Nas redes sociais ela é diferente. Nas redes sociais, de diferentes maneiras, eles conseguem direcionar o recado, a comunicação para públicos específicos. E é isso muito que o Pablo Marçal ele tem feito. Ele é extrema-direita, eles têm um canal de comunicação direto, uma comunicação muito bem alinhada para conseguir isso, né? O que o Bolsonaro fez em 2018, o que ele tentou fazer em 2022, da questão de atingir esses públicos de diferentes maneiras e de diferentes formas de comunicação, ele teve um sucesso ali que elegeu ele em 2018, e o Pablo Marçal está tentando mais ou menos a mesma fórmula com que o Bolsonaro fez ali nas duas campanhas. E de certa forma o Pablo Marçal ele tem conseguido uma comunicação melhor. Ele tem conseguido sucesso na comunicação dele em comparação ao Boulos e ao Ricardo Nunes ali, né? Uma porque ele tem grana e ele consegue, através do que ele tem feito, né? De apostas, de ver quem viraliza mais conteúdos dele, tudo, enfim. Isso já ajuda com que se propague de uma maneira mais nichada, se propague de uma maneira mais rápida, e isso faz com que ele alcance a maiores públicos, né? E ele consegue falar para determinados públicos em determinados momentos, e consegue utilizar esse pessoal. Um exemplo disso é a entrevista que ele deu nessa semana para a Globo News. Eu assisti, eu acho que 15 minutos da entrevista dele, onde estava a Natuzaneri, a Daniela Lima, estavam jornalistas extremamente competentes ali entrevistando ele na Globo News,
e ele conseguiu direcionar em diversos momentos para o diálogo, o discurso para algumas pessoas mais conservadoras, falando sobre Deus, falando que Deus sabe qual o propósito dele no coração dele, que ele sabe que ele quer o melhor para a cidade de São Paulo e um dia alcançar o Planalto Central. Ele conseguiu criticar o Lula, falando várias vezes do Lula. Ele conseguiu falar que ele é contra aborto. Então, assim, ele conseguiu de diversas maneiras direcionar discursos para diversos públicos diferentes, para que o público dele conseguisse fazer esse corte, conseguisse, até a equipe dele, né, conseguisse fazer esse corte e direcionar isso de uma outra maneira. Isso eu acho que vai muito isso eu acho que isso leva muito na questão da regulamentação das leis a partir de agora, por conta das eleições. A gente aqui um pouquinho antes até aqui na gravação a gente falou um pouquinho do WhatsApp, do poder que o WhatsApp teve na eleição de Bolsonaro, na eleição de 2020, e como isso se propagava, né? A gente teve posicionamentos e teve determinações judiciais de limitação do WhatsApp naquela época, depois das eleições. E a mesma coisa precisaria ser feita agora, regulamentar de alguma maneira o que está sendo feito nas eleições agora. Embora a gente já tenha sido usado as redes sociais há algum tempo para poder usar de campanha política, tem se tornado algo mais profissional e mais bem estruturado a cada tempo. E a gente ainda peca muito nessa questão das leis, da regulamentação das redes para propagação de fake news, né, e de direcionamentos. Isso já tem sido falado há algum tempo, isso já foi pauta no Congresso há algum tempo atrás, não tem sido eficiente esse diálogo, mas mais do que nunca isso é extremamente importante diante do cenário que a gente tem em São Paulo, uma das principais capitais do Brasil, né, o que a gente tem visto em São Paulo e o que a gente tem visto em outros lugares do país também. Você quer, como é que posso dizer, explicar seu ponto sobre o X? O que você acha do X nesse contexto? O Twitter, eu acho. O X pra mim é o Twitter. Eu não consigo chamar o X de X. Pra mim é Twitter. É porque o desgraçado botou esse nome, aquele merda. E inclusive é um nome que. X. Puta que pariu, velho. É ridículo. É um nome bosta. É ridículo. Enfim. A gente conversou, né, um pouquinho sobre o Twitter, a importância que ele teve nas eleições passadas, como que ele caiu agora, tudo, enfim. Mas existe uma característica no Twitter e no X, né? Vamos falar assim. Tem uma característica nele que é muito interessante, que se a gente parar para pensar, em comparação... Eu li isso no material... aliás, eu ouvi isso no podcast essa semana e isso me chamou muito a atenção e de como nasce uma fake news, né? Embora o Twitter ele tenha perdido muitos seguidores, muita gente tenha saído de lá, é realmente uma terra sem lei, você vê de tudo dentro do Twitter, o consumo dele diminuiu bastante, mas o Twitter ele perdeu uma coisa que as outras redes sociais ainda têm. Um exemplo disso é o verificado. Hoje você pode ter um verificado no Twitter pagando R$50. Eu não sei se são R$50 ou são $50, agora de cabeça eu não lembro. Você paga um determinado valor, você tem a sua conta verificada. O que quer dizer que a sua conta é verificada numa rede social? Que ela é verdadeira, que ela tem peso de opinião, que ela é original, né? Que assim, você tem uma referência disso. Nas outras redes sociais funciona dessa forma. Se você entra no Instagram, você busca uma conta verificada, é uma conta importante, é uma conta de um jornal, do New York Times, do Le Monde e por aí vai. Eu vou dar até um exemplo. A NCBC está vindo para o Brasil e eles lançaram as redes sociais deles no Brasil, já lançaram as redes sociais deles no Brasil. Eu procurei e não achei, eu vi algumas redes, alguns perfis, mas eu não comecei a seguir porque não tinha verificado. Isso no Instagram. No Twitter hoje você tem isso em qualquer lugar. E o Twitter, você tem essa verificação em qualquer conta. E isso perdeu muito a veracidade do que está sendo falado. Então, para se criar perfis fakes que são verificados, é muito fácil. E aí tem um outro ponto. Como é uma terra sem lei, a possibilidade de você falar abobrinhas, falar merda lá dentro, é muito mais fácil, que você não é punido, você não é suspenso, você não é nada, é muito grande. E não quer dizer que fique só ali.
e você consegue repostar o que está sendo postado no Twitter em outras redes sociais. Você consegue postar no Facebook, consegue postar no Instagram, consegue postar no WhatsApp, consegue postar no Telegram, no TikTok e por aí vai. É uma fonte de desinformação. Então eu acho que assim, começa-se pelo Twitter. Não é que começa, assim, a casa da Terra Sem Lei para mim é o Twitter. Então assim, um lugar que não tem mais espaço, não tem tantos usuários assim, não tem tanta relevância como antigamente, mas é um lugar que ainda se gera muita fake news, se gera muita desinformação. Então é por isso que eu peguei muito o caso do Twitter quando a gente começou a conversar. É bom que você coloque para a gente poder problematizar mesmo, né? Em relação ao alcance, como a gente já conversou aqui, o Twitter não é aquele que alcança mais, né? E aí a gente colocou aqui no nosso roteiro, você que nos ouve, você não verá, mas ao menos você ouvirá alguns desses dados. O Nexo Jornal, ele fez um levantamento pegando dados do TSE e montando um gráfico, né? E aí o nome desse gráfico é Redes Sociais Mais Utilizadas pelas Candidaturas nas Eleições de 2024. E aí não se fala em sites próprios, fala-se apenas em perfis em mídias sociais. A mídia social que mais atinge pessoas é o Instagram. O alcance maior de postagens e é onde tem mais influência. A segunda mídia social mais utilizada é o Facebook. E aí, para quem acha que o Facebook morreu, beleza. A extrema-direita adora que você diga isso, porque abre mais espaço para ela. O Facebook é a segunda mídia social mais utilizada. E aí vem o TikTok, vem o YouTube, e lá em quinto lugar, não tem nem como comparar com o Instagram, vem o X, o Twitter, que antes, como a própria pesquisa aqui do Nexo diz, tinha uma posição mais destacada, tinha mais influência, né, tinha mais alcance, mas que veio caindo até em 2024 ocupar apenas a quinta colocação, em uma proporção bem menor do que o Instagram e do que o Facebook. Então, nós temos então um cenário onde o Instagram ele é muito utilizado, onde o Facebook ele é muito utilizado porque ele é trazido a reboque pelo Instagram, e aonde o cidadão aí, o Pablo Marçal, ele vem postando seus vídeos. Na verdade, ele não posta nada, né? Outras pessoas postam por ele. Porque qual foi a estratégia do indivíduo contrariando a lei que nós temos, a lei eleitoral, que impede que haja benefício, como é que eles falam? Abuso de poder econômico, né? Não pode haver abuso de poder econômico. O que é que o Paulo Marçal está fazendo? Abuso de poder econômico. Quando ele utiliza do seu próprio bolso para pagar pessoas para assistirem os vídeos dele, cortarem trechos e viralizarem em perfis fakes nas mídias sociais, em especial no Instagram. Ele está utilizando dessa estratégia e ninguém está fazendo nada, né? O caso já foi denunciado, mas a candidatura dele permanece, ainda não foi cassada, ainda que ele esteja utilizando-se de meios errados do ponto de vista legal. Mas eu acho que a gente falou sobre isso no episódio sobre a Venezuela, que eleição nenhuma, em canto nenhum, ela é isenta de corrupção, ela é isenta de estratégias erradas. Em toda democracia burguesa, quando se fala em eleição, se fala em estratégias erradas para manipular a eleição. As mídias sociais, elas assim são utilizadas para manipular. É o que o Pablo está fazendo, é o que o Bolsonaro fez. Essa manipulação, ela talvez com o Bolsonaro fosse um pouco mais rústica, fosse um pouco mais, não vou dizer orgânica, mas um pouco menos preocupada com essa observação dos nichos, né? Porque o Marçal, como ele já é um cara que trabalha com mídias sociais, ele trabalha com marketing digital, ele trabalha com a ideia dos nichos. Vamos
postar esse conteúdo para atingir tal faixa etária, tal faixa... Talvez isso não estivesse presente com o Bolsonaro, né? Ele ainda visse toda aquela massa orgânica, e por isso que muitos que compartilharam suas informações eram pessoas mais velhas, com o uso de WhatsApp, e pouco críticas, e que simplesmente compartilhavam a informação que recebiam nos grupos bolsonaristas. Então essa foi a grande massa que ajudou o Bolsonaro a divulgar suas mentiras. Com o Pablo Marçal é diferente. São os jovens que estão fazendo isso, amigos. Cortam, fazem seus cortes, ganham uma grana e potencializam as mentiras do Pablo Marçal e a imagem do Pablo Marçal. Pablo Marçal se alimenta da mentira, assim como o diabo se alimenta da mentira na teogonia cristã, né? E aí, eu também dei uma pesquisada aqui em outro trabalho, né, que é o Mídias Digitais, Eleições e Democracia no Brasil, uma abordagem qualitativa para o estudo e percepções de profissionais de campanhas das mídias digitais, eleições e democracia no Brasil. Não é bem grande, né? Esse trabalho foi feito em 2020 e tem como autoria vários autores, né? Arthur Ituaçu, Caroline Pecoraro, Letícia Capone, Luiz Léo, Vivian Mannheimer, uma galera aqui ligada à Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio. O Luiz e a Letícia são doutores, e o Arthur também, e a Caroline e a Vivian são doutorandas, devem ser as orientandas desses professores, né? Enfim, a pesquisa é interessante, são levados alguns dados interessantes. 28 profissionais foram entrevistados nessa pesquisa, e eles revelaram 3 temas principais, né, sobre as mídias sociais e sua relação com as eleições. Democratização, fake news e segmentação. A democratização foi mencionada por 86% dos entrevistados, sendo vista como um elemento transformador, ou seja, as mídias sociais promoveriam uma maior aproximação entre eleitores e políticos, além de fomentar a participação cidadã direta e a comunicação mais horizontal. Então aí as mídias, elas foram apontadas como ferramentas que reduzem desigualdades, que equilibram campanhas e fortalecem a democracia. Na minha opinião, é uma visão bastante utópica sobre as mídias sociais, né? Achar que elas são essas grandes potencializadoras da democracia, sendo que, na verdade, elas ajudaram a eleger um fascista. Como é que fortalece a democracia quando você elege um fascista? Né? Mas como trabalha com a opinião dos profissionais de campanhas publicitárias de políticas no Brasil, é de se entender que eles têm essa opinião, né? Em relação ao tema das fake news, 82% dos entrevistados destacaram 2 perspectivas principais. Uma vê as fake news como uma prática antiga e naturalizada na política, que no contexto das mídias sociais é o velho novo, ou é o novo velho. A gente já fazia isso, continua fazendo agora através das mídias sociais. Outra parte desses entrevistados expressa uma visão pessimista sobre o impacto crescente devido ao desenvolvimento tecnológico. As fake news, elas foram tratadas como um elemento estratégico nas campanhas, com planejamento e recursos dedicados à sua criação e disseminação. Como é que eles veem as fake news? Então, parte deles com pessimismo, com medo, a outra parte como algo normal e que eles devem usar em campanha como elemento estratégico. Então, Pablo Marçal, ele não está fazendo qualquer coisa, que canalha, meu Deus, não. Ele é apenas um no meio de vários outros que estão fazendo a mesma coisa. A questão é que o Pablo Marçal, esse desgraçado, será que a gente vai levar processo? O Pablo Marçal, esse desgraçado, ele sabe o que é que ele está fazendo. Sabe muito bem o que é que ele está fazendo. E isso está potencializando a campanha dele, né? E, por fim, a questão da segmentação. Eu acho que o Felipe falou isso sobre os nichos, né? E aí esses profissionais na pesquisa, 71% deles falou sobre essa questão da segmentação como uma tendência. É uma
uma prática que envolve a criação de mini públicos específicos. Eles destacaram como algo essencial para as campanhas, para elas ficarem mais eficientes, identificar os mini públicos dentro do grande público e focar em estratégias para conquistar esse eleitorado, né? Então, as mídias sociais, elas são espaços de estratégia política, por mais que essas estratégias sejam erradas, como usar fake news como estratégia para vencer uma campanha. Então, ninguém é bobo nesse meio político. As fake news são usadas como ferramentas para angariar mais eleitores. E é nesse ponto que eu pergunto a vocês, né, gente? Todo mundo conhece nossa opinião, eu conheço a opinião de vocês, mas como é que a gente pode conceber um sistema que trabalha com mentira como estratégia como algo que defende a democracia? Como é que a gente pode entender que caras que veem na fake news uma ferramenta de autopromoção válida, como é que a gente pode ver isso e ainda assim acreditar que a democracia está sendo respeitada nas eleições? E mais, será que tirar o Pablo Marçal resolve o problema? Não e não. Para as duas perguntas. Quando você fala se a democracia está sendo resguardada, né? Não está. Porque isso é um meio que a extrema-direita tem agora, tem desenvolvido isso, né? A gente vê isso nas eleições americanas, a gente acompanhou isso com o Trump, a gente acompanhou isso com o Bolsonaro no Brasil, a tentativa de maneiras sutis desestruturar a democracia por dentro, destruir a democracia por dentro, e é isso que eles estão tentando fazer. Então a gente tem visto isso através desses ataques e através da propagação dessas campanhas e de tempos em tempos surgem nomes, né? Igual surgiu o Bolsonaro há algum tempo atrás, surgiu o Tarcísio como governador de São Paulo, fugiu o nome do prefeito de São Paulo, que também está um pouquinho nesse caminho, e agora o Pablo Marçal, dessa forma com que ele tem surgido e de uma maneira muito profissional que a gente tem acompanhado, né? Já que ele é o Nunes. O Nunes, Prefeito obrigado. São Paulo Nunes. Ricardo Nunes. Eu apelido ele de Seu Madruga, ele parece muito Seu Madruga. Por isso que foge o nome. Então, assim, eles estão destruindo a democracia por dentro, né? É a forma com que eles fazem. Eles não vão mais atacar, e a gente já tá careca de saber disso, que eles não vão atacar mais a democracia de uma maneira de frente, mas sim comendo pelas beiradas e desenvolvendo estratégias e burlando a lei, né? Igual o próprio Marçal, ele tem feito isso na campanha política, né? Ele na entrevista, ele cita o Código Penal, ele cita a Constituição. Então, assim, o cara, ele é letrado, ele sabe o que ele está fazendo e ele tem noção das brechas que a lei deixa pelo meio do caminho, né? E respondendo a segunda pergunta do Pablo, se tirar ele da jogada muda alguma coisa? Não. Para mim, ele é só mais uma peça no tabuleiro. Vai surgir outros nomes, surgirão outros nomes ao longo do caminho. Igual ele ascendeu muito rapidamente agora na eleição de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, pode surgir outros nomes mais potentes e mais fortes, né? E mais fortes não quer dizer que a pessoa tenha capacidade, mas sim ela seja impulsionada por uma máquina por trás, né? Pela extrema direita por trás. Pode ser que surja algo aí até em 2026, caso o Pablo ele seja retirado aí da prefeitura ou ele seja condenado, enfim. Eu acho que a gente, como eu falei lá atrás, é necessário tentar antever leis que previnam e que cuidem disso. Hoje ainda a gente não tem nenhuma lei no Brasil que regulamente inteligência artificial, e é uma das coisas que tem sido muito usada agora nas campanhas eleitorais. E é uma ferramenta muito, muito potente. Embora algumas redes sociais, o Instagram, ele tem feito isso, tem colocado o selo de feito por inteligência artificial, isso não é o suficiente. Editado por inteligência artificial, isso não é o suficiente. E a gente precisa preparar leis, a gente precisa de leis que antevêm
possibilidades de uso de tecnologia e de coisas que possam impulsionar pessoas como o Marçal, a extrema-direita e toda essa corja aí. Eu sigo também o mesmo que Felipe disse, que infelizmente no nosso cenário atual, principalmente quando a gente vê uma ascensão de um Pablo Marçal, a gente vê que não dá para acreditar que realmente as redes sociais, do jeito que está, sem um regulamento, sem regulamentação, sem regras bem definidas, ela vai ser utilizada de forma democrática. Eu acho que até mesmo depois de uma regulamentação séria, isso não vai ocorrer, que eles vão achar brechas. Pablo Marçal mesmo, nessa eleição, ele já está dando suas, entre aspas, aulas de como os outros políticos agirem nas próximas campanhas eleitorais, com impulsionamento através desses bots orgânicos, no caso, pessoas que vão ali replicar seus cortes. Isso aí é algo que é uma estratégia que eu acho que poucos estavam pensando em fazer isso. É uma estratégia que se torna cara, logicamente, porque vai ter que ter pessoas ali por trás recebendo para fazer esse impulsionamento, mas é uma estratégia que acaba tendo a sua relevância dentro de um cenário político e eleitoral onde as redes sociais são tão importantes. E retirar o Pablo Marçal, como bem disse Felipe, retirar Pablo Marçal de uma campanha eleitoral não vai surtir efeito, porque outros políticos da extrema-direita eles vão adquirindo esse conhecimento para as próximas campanhas eleitorais, que é algo que infelizmente no âmbito aí progressista das esquerdas, como a gente já ressalvou em vários outros podcasts, existe essa dificuldade de se utilizar da internet e das redes sociais para fazer não somente engajamentos eleitorais, mas qualquer outro tipo de engajamento de suas ideias. A esquerda e os meios progressistas têm esta dificuldade. E isso não ocorre na extrema-direita, principalmente. Eles têm, digamos, um alcance mais incisivo. Incisivo, essa seria a palavra correta quando a gente vê novamente essa campanha de São Paulo, os ataques bem concentrados nas determinadas bolhas. Quando a gente vê a campanha de Bolsonaro na sua primeira eleição, e ainda bem foi a única, que agora está inelegível e com aquele bucho troncho e aquela cara meio estropiada, acho que não chega em 2020 não, ou 2030 não, viu? 2034 ali já tá dançando com o Olavo, pela situação dele. Tá meio acabadinho, nosso capitão. Mas voltando aí a falar do nosso do capitão, do Bolsonaro, na sua primeira eleição era algo bem fora da bolha, assim, era disparos aleatórios. Vamos ver onde vai bater esse alcance aqui da internet, das redes sociais. E deu certo. E em certo ponto deu certo que infelizmente ele conseguiu se eleger. Agora não, agora a gente está vendo digamos, as bolhas mais bem estabelecidas, se criando aquela legião de seguidores, aquelas pessoas que, como bem Pablo que comentou, que não vão aceitar. A pessoa diz, fulano de tal tá mentindo aí, tá divulgando fake news. Essa pessoa dessa bolha não vai acreditar, vai dizer que é você que está mentindo. E isso é muito interessante, principalmente dentro de um cenário político que vai se tornando cada vez mais acirrado. A pessoa ter ali seu núcleo duro, ou seja, seus seguidores que vão fazer o possível para você ser eleito, isso vai ser muito importante dentro desses cenários eleitorais. E principalmente aí, como eu disse, o inelegível não vai estar mais nas próximas eleições, ainda bem, mas a extrema-direita tem muitos outros candidatos muito fortes e que sabem utilizar muito bem as redes sociais. Haja visto aí um político mineiro, o Nicolas, né, Felipe?
Eu acho que Felipe deve estar se deparando muito com o alcance de Nicolas nas redes sociais mineiras. Era algo que eu ia falar, tava esperando você acabar para eu poder falar isso. A extrema-direita, ela tem um arsenal de candidatos, né, para poder atacar em diferentes frentes aí na possibilidade de um 2026 e quiçá 2030, né? Aqui em Minas, o Nicolas Ferreira, ele é uma pessoa muito forte, ele é uma pessoa muito influente não só nas redes sociais, mas nas rodas de conversa, tudo, enfim. Eu moro numa cidade universitária, eu vivo numa cidade universitária, e ele já esteve aqui, e é uma cidade que tem 70 mil habitantes, e ele já esteve aqui na cidade pelo menos umas 4 ou 5 vezes nos últimos 2 anos. Então, e cumprindo a agenda e fazendo as coisas, e ele é ovacionado, a cidade para receber o Nicolas. Então, é um dos nomes muito fortes. Além disso, a gente tem o Carlos Bolsonaro, tem o Eduardo Bolsonaro, tem vários outros nomes além da família Bolsonaro espalhadas pelo Brasil, como nome e como cartas coringa para a extrema-direita, né? O Pablo Marçal está sendo um deles, né? Está sendo uma cartada alta da extrema-direita aí também. Então, eles têm nomes. A esquerda não tem. A esquerda tem até nomes, mas que acredito ainda que não estão preparadas para isso. Para bater tão de frente assim. Mas é forte. A extrema-direita tem sido muito forte e o Nicolas é um nome muito pesado aqui em Minas Gerais. Cara, eu acho que a gente poderia fazer um episódio sobre a ascensão da extrema-direita no mundo. Eu acho que a gente poderia fazer uma análise sobre como na Europa está acontecendo nos parlamentos, como está acontecendo no Brasil, esse fenômeno o retorno, não vou dizer retorno, mas da chegada da extrema-direita, dessa nova extrema-direita ao poder. Né? Talvez algum paralelo com a ascensão do Mussolini e do Hitler nos anos 30, 20 e 30. Bom, vamos para o nosso quiz. O quiz da gente hoje está bem pobrinho, tá? Já vou deixando claro. É um quiz que só tem o resultado da pergunta anterior. Consegui elaborar um aqui. Um quiz aqui. Kleber, do nada, no meio do episódio, ele elaborou um. Pro público? Exatamente, pro público. Eu tenho que dar meu prêmio, pô. Alguém tem que querer meus prêmios aí. Um dia alguém vai dizer, manda pra mim. Tá, vamos começar com o da semana passada, então. O Felipe Monsanto. Qual foi? Semana passada não, do episódio passado. Porque aqui a gente levou 15 dias pra gravar esse episódio. Felipe Monsanto, qual foi a pergunta que a gente deixou no último episódio? Foi aquele da Venezuela. Foi a pergunta: qual a relação da Venezuela com o petróleo? E a resposta foi a letra A. A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo. E a justificativa dela é: a Venezuela é o país membro da OPEP, detento das maiores reservas de petróleo do mundo. Dados atuais mostram que as reservas do país correspondem a 25,5% do total global, do total do mundo. Embora a Venezuela ainda possua as reservas mais extensas, a Arábia Saudita também fica com o posto de maior país produtor de petróleo entre os principais membros da OPEP. Aí. Então, quem marcou a letra A lá na nossa opção, ganhou o prêmio aí do Kleber, que era um MP3 com 10 horas de discurso motivacional do Pablo Marçal. Ó, até rimou. Não era do Magnético, não? Eu acho que era do Magnético. Era do Magnético? O Pablo Marçal foi coach. A gente faz a seleção dos dois. Faz a seleção dos dois. 5 horas de cada um. Pablo vai querer, viu? Falou em coach magnético, Pablo aí já ficou interessado. Bom, o coach magnético é necessário porque os magnetismos dele me deixam feliz. Eu rio bastante com os magnetismos. Sim, Kleber, aí você criou um prêmio hoje, né? Que prêmio é esse? É um prêmio aqui, é um prêmio maravilhoso. É um prêmio assim que todo mundo vai querer. Em homenagem ao dia de hoje, que Xandão tá metendo cacete no X. É isso, velho?
É, Meu Deus. Xandão é o Pornografia, poder. eu vou ter que botar o Ed explícito. Tá metendo É. o cacete? Exatamente. O nosso Meu Deus. Foucault, o nosso Foucault do Supremo. Foucault do Eu adorei. STF. Eu adorei, Socorro. foi um meme que saiu hoje, não sei se foi hoje, se foi ontem que eu vi em algum lugar, que tava assim, se Xandão proibir o X no Brasil, ele não chamará mais Xandão, mas Andão. Achei maravilhoso Andão. esse. Pois é, Muito bom. Andão proibiu o X e agora a gente não pode mais dar o X em lugar nenhum. É muito bom, Na cara. homenagem de hoje, eu decidi criar uma medalha. A medalha de papelão com a égide, a imagem do Elon Musk. Que lindo. Nossa, que maravilha. Que prêmio gostoso. Beleza, manda ver. E a pergunta para o nosso público é a seguinte: qual ano foi liberado o uso de redes sociais para candidatos fazerem campanhas eleitorais? E as alternativas: letra A, 2004, letra B, 2008, letra C, 2012, letra D, 2016. Tá aí a nossa pergunta para os nossos ouvintes. Pois é, então interaja aí, deixa uma mensagem na caixa de mensagens no YouTube, no Spotify, no Apple Podcasts e responda a nossa pergunta. Beleza, vamos agora para as nossas indicações. Vamos abrir com a curiosidade da noite. Felipe Monsanto, você está preparado? Eu estou. Para Kleber, eu não pergunto porque às vezes o Kleber já sabe, né? Que é de história, então já era. Mas vamos lá. Felipe Monsanto, você no seu ensino médio, você estudou sobre Tiradentes, né? Estudei. Inclusive fiz excursão para a cidade de Tiradentes, que é próxima a Juiz de Fora. O que você lembra do Tiradentes, o personagem histórico? Muito pouco. Muito pouco. Que ele foi um revolucionário e que acabou sendo morto na forquilha. Não é forquilha que chama? Na forca. É na forca. Que ele foi morto na forca. Só. Lembro mais, mas não lembro por completo. Você lembra o nome do movimento que ele fez parte? Não lembro. Era dos libertatários de Minas Gerais. Inconfidência Mineira. Sim. Inconfidência Mineira. Lembrou? Lembrei. Você sabe por que é Inconfidência? Não. Por que Inconfidência Mineira? O nome, quando a gente fala o nome, então a gente reproduz sem pensar, né? Inconfidência Mineira e tal. Mas por que Inconfidência Mineira? Não sei. O que é uma confidência, Felipe Monsanto? É você contar um segredo, algo que está coberto para alguém. Confidenciar, uma confidência. Dizer uma coisa que é o quê? Um segredo, não é isso? Exatamente. Um segredo você não conta para todo mundo, você guarda. E Exato. quando a pessoa é inconfidente, o que você acha que é? Fofoqueira. Fofoqueira. Foi o que aconteceu, por isso que o movimento se chama Inconfidência, porque o movimento ele foi delatado por um fofoqueiro. O movimento ele se deu mal porque uma pessoa, o Joaquim Silvério dos Reis, ele com medo de ser preso, com medo de ser, enfim, ser viciado pela coroa portuguesa, ele deu com a língua dos dentes, ele contou tudo. Que linguarudo. A galera tá se reunindo aí, eles querem se separar de Portugal. O problema todo era um imposto que a coroa estava colocando sobre as pessoas que trabalhavam com a mineração do ouro, né? Porque tinha muita gente que escondia o ouro para ele não ser taxado. Escondia nos santos. Por isso a expressão santo do pau oco. Enfim. Só que aí a coroa colocou um outro imposto, era a derrama. Então, era mais um imposto
sobre o ouro que muitas vezes era escondido, não era taxado e eles conseguiam burlar. Eles não gostaram, o movimento composto por membros da elite mineira, e eles se organizam para dizer o seguinte, não, agora a gente vai querer independência das Minas Gerais, eles não queriam independência do Brasil, eles não queriam abolição da escravatura, eles queriam simplesmente que Minas Gerais se separasse de Portugal para poder usufruir do próprio ouro e manter a estrutura escravagista, de boa, na moral, entendeu? E Tiradentes, ele era um cara que estava lá porque ele tinha um bom tráfico com o povo e ele era meio que um menino de recados dessa elite para o povo. Ele mobilizava a população porque ele era um alferes. O alferes é uma patente bem baixinha do exército no período da monarquia no Brasil, no período colonial no Brasil. E, enfim, ele conhecia o povão e ele falava com o povão. Só que aí teve um inconfidente, um cara que contou a confidência. Por isso que o movimento passou a se chamar Inconfidência. Os historiadores contemporâneos, eles preferem dar outro nome, tá? Conjuração. A ideia de conjuração é a ideia de que existiam pessoas que, enfim, estavam organizadas em um movimento de resistência contra uma autoridade opressora, e conjurar é justamente essa coisa de você se levantar, se rebelar e você firmar posto e dizer, eu quero isso e pronto. Você conjura sua liberdade. Mas passou a ser conhecido como Inconfidência, porque um inconfidente, um mentiroso não, um linguarudo deu com a língua dos dentes. Sempre tem uma Maria Fifi, né? Pois é. E aí, gostou dessa curiosidade sobre a cultura e a história mineira? Gostei. Aprendi. Leve a palavra adiante. O Cleber quer falar? Não, só para dizer que é uma situação similar à Conjuração Baiana, né? Revolta que também é conhecida como Revolta dos Alfaiates, né? E tinha divulgação através de panfletos, assim, para ter agitação popular. Aí as autoridades portuguesas da metrópole, né, ordenaram a prisão de algumas pessoas e aí, né, tu já sabe o que aconteceu com esses presos, eles foram obrigados a delatar. E aí foi por isso que também tinha alguns locais que a Conjuração Baiana era também conhecida como Inconfidência Baiana. Aí logicamente teve a mudança para a Conjuração Baiana. Alguns locais são a Revolta dos Alfaiates. Acho que tem também isso, Revolta dos Búzios, que ia falar. Aí tem esses nomes. E foi uma situação também similar. Eles usavam uma conchinha de búzio para identificar quem era membro do movimento. E essa sim, tinha negros, queriam liberdade. Só que aí, logicamente, né, entre uma revolta de negros e uma revolta de brancos, qual é que vai ser mais lembrada na historiografia clássica tradicional? Beleza, então esse momento agora é de sugestões, indicações, é o nosso momento cultural, e é dedicado aos nossos apoiadores, né, Cleber Roberto? Isso mesmo, dedicamos essa área aqui de indicações para os nossos apoiadores, pessoal que apoia o historiante, que acredita aqui no projeto. Estamos aí nos reorganizando, né, para voltar a ter uma constância de postagens, tudo. Tá um período bem corrido, mas de qualquer forma agradecemos a todos e todas esse apoio que é dado aqui para o historiante. E vamos mandar aqui um afetuoso abraço para Juliana Fick e Marcelo Raulino Silva. Para vocês e para todos os outros e outras, muito obrigado, agradecemos enormemente o apoio que vocês dão aqui para o historiante. E eu já queria começar aqui com as indicações. Tem alguma coisa para falar? Não, vá. Não, eu só ia falar que precisamos agradecer bastante e estamos passando por turbulências e tá difícil pra caramba. Eu acho que merece um episódio pra gente falar sobre burnout e sobrecarga de trabalho para os produtores de conteúdo. E agradecer demais para essa galera que ainda, apesar de tudo, continua apoiando.
Vocês são guerreiros, viu? Por isso que agradecemos bastante o apoio de todos vocês. Eu já queria aqui começar com minhas indicações, porque do nada eu vi uma propaganda com o nosso grande Mr. Bottini. E aí baixou o espírito. Ele ainda tá vivo? E aí tenho que fazer a nossa propaganda. E aí vou fazer a propaganda aqui de 3 minipédias, que fazer uma trilogiazinha aí das eleições. A primeira foi a eleição de 1989, essa minipédia que fala ali dessa eleição, desse embate entre Lula e Collor. O grande Collor, né, admirado aí por Pablo, né? Pablo gosta muito desse cara, desse cidadão. Herói. E essa eleição, ela praticamente foi uma eleição que deu aquele, digamos, foi um laboratório, né? Um laboratório para os políticos. Porque muito do que foi utilizado ali em 1989 até hoje ainda está vivo aí nas nossas campanhas eleitorais. Aí, depois dessa eu vou indicar 2 que foi uma série que fizemos sobre a história do voto no Brasil. O primeiro episódio a gente fez sobre as eleições como eram feitas no Brasil colônia e no Império. E o segundo episódio sobre a história do voto no Brasil foi do cabresto à urna eletrônica. E aí nesses 2 episódios fizemos aí um transcorrer desde ali as eleições lá no período colonial até chegada da urna eletrônica. Essas são as minhas indicações para vocês, além das músicas, né, que eu tô num período assim de baladas de rock. E aí decidi trazer 2 músicas aqui que são clássicos. Still Loving You, do Scorpions, e Can't Stop Loving You, do Van Halen. Essas daí, menino, quem tiver algum daqueles rock ballads de novela da Globo, já ouviu isso aí até dizer chega, porque em qualquer uma dessas seleções, até o disco, o CD furar. Porque qualquer uma dessas rock ballads da vida tem uma ou outra dessas 2 músicas. Mas são clássicos e aí já complementam essa sequência, essa maratona que vocês vão fazer aí de áudios nesse final de semana. Perfeito. Eu vou indicar um documentário que eu vi na Netflix, é uma série, na verdade. Os caras, não é apenas mais um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial. É uma série que resgata vídeos até então não vistos da Segunda Guerra Mundial. Registros pessoais, familiares, colorizados, com áudios recuperados e tal. Então é como se você vivesse a Segunda Guerra pela perspectiva de pessoas comuns. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas assim, eu vou falar uma experiência que eu tive com os meus alunos, aí vocês dizem se vocês passam por isso ou não. Eu lembro de eu ter passado por isso quando eu era adolescente. Quando eu vi imagens em preto e branco, pra mim era uma coisa que estava num passado tão distante que eu não sentia nada ao ver. Tá, guerra e tal, tem corpos estirados no chão, pra mim tanto faz. Só que como esse documentário tem imagem, meus alunos são assim também. Só que como é em cores e é remasterizado, parece filmagem de hoje em dia, os alunos sentiram mais as mortes. Eles ficaram mais assim, assustados com a guerra, com os tiros. Tem imagens gravadas de aviões, os aviões dando tiros. E eles nunca tinham visto. Eles veem os aviões mais recentes, né? Os caças, os drones darem tiro e tal, aquelas luzinhas. Mas eles nunca tinham visto um avião da Segunda Guerra dar tiro. E para isso aquilo foi deslumbrante, foi uma coisa assim fora do comum. Então meio que aproximou o aluno da imagem colorida. Vocês passaram por isso já? Com imagens de preto e branco? Já assisti bastante coisa em preto e branco, mas assim, me impacta. Eu sou fraco pra assistir coisas assim. Me impacta mesmo.
Mas esse contraste não. Eu vou já tinha até pego aqui para poder assistir, vou assistir e depois eu comento se teve alguma diferença para mim. Pra mim a questão foi do filme, né? Aquele Lista de Schindler, né? Que é todo gravado em preto e branco. E aí causa realmente aquele impacto, porque foi o primeiro filme, assim, da Segunda Guerra. Filme baseado em fatos reais, mais um filme hollywoodiano, que foi feito sobre a Segunda Guerra Mundial, mesmo no período já de filmes coloridos, mas que foi feito em preto e branco exatamente para dar essa... digamos, essa... Não seria uma formatação, mas seria uma ideia de estar no período, de estar naquela época. Por isso que foi gravado em preto e branco, e foi assim, o primeiro que eu assisti que deu aquele certo impacto. Eu vou deixar essa indicação, porque tem outra, mas eu não tô lembrado. Depois eu vou pesquisar e aí no próximo episódio eu sugiro, tá? Mas fica essa aí que é muito boa. Pra playlist, eu vou sugerir... tava ouvindo músicas que eu ouvi na minha adolescência. E aí busquei no Spotify. Na minha época, eu não sei se vocês pegaram esse hype aí do filme Um Amor pra Recordar. Minhas amigas, meus amigos de turma já assistiram e todo mundo falava sobre e tal. E pelo menos na minha turma na escola causou certo impacto. E a trilha sonora é muito boa, né? E tinha uma música que depois eu fui atrás e pelo menos eu encontrei com a banda New Radicals, né? Que é Someday We'll Know. Muito boa, muito bonita. É uma balada romântica que eu não sei se é porque eu ouvi na minha adolescência, mas me lembra o período de escola, sabe? Mas enfim, fica aí a dica. E uma música que eu ouvia aí já não era no ensino médio, era no ensino fundamental, que é Paisagem da Janela. A janela lateral, no quarto de dormir. Que é uma coisa que aí já me lembra ensino fundamental, me lembra infância, né? Já é uma coisa mais antiga, uma memória afetiva mais antiga. Que é do Lô Borges, toda aquela coisa do Clube da Esquina, que tem mesmo aquela pegada mais inocente, aquelas letras bonitas, melódicas, coisa que lembra cidade pequena, aquele cheiro de café coado que a avó fazia, e me lembra a minha avó, minha querida avó, que hoje infelizmente está sofrendo com a doença degenerativa e está perdendo memórias, enfim. Mas é uma lembrança boa que guardo de um tempo que já não volta mais. São essas indicações. Passa a bola para Felipe Borsanto. Bom, eu vou indicar aqui para ler e para assistir. Eu tô na metade do livro do livro da Natália Viana. Ela já esteve aqui com a gente falando um pouquinho sobre o WikiLeaks, falou sobre eleições também, né? Quando ela veio aqui com a gente. E a importância do jornalismo. Ela lançou um livro há pouco tempo chamado Vazamento, que ela conta a história a partir do prisma dela, né? A gente conhece muita coisa a partir dos relatos que são falados a respeito do Julian Assange no caso da WikiLeaks, mas ela participou. Quem não ouviu ainda, a gente tem um episódio que ela está aqui conosco, que ela fala um pouquinho sobre a experiência dela no WikiLeaks, e ela lançou o livro agora, tem um mês e pouco. Eu tentei no lançamento em São Paulo, não consegui. Mas é um livro muito sensacional, ele te leva para dentro da história. Ela já tinha feito uma newsletter antes que eu li, tá me relembrando muita coisa, é muito bom, tem muitos relatos e questiona muito sobre o jornalismo, né, sobre a comunicação no século XXI. O que deve ser informado, o que deve ser publicado, o que deve ser trazido à tona para a sociedade ou não. É muito interessante, eu recomendo ele. E um pouco a respeito do que a gente falou aqui, eu indico a 4ª temporada de The Morning Show. É uma série da Apple Plus, da Apple TV, que fala sobre os bastidores do jornalismo, mas aí ali na 4ª temporada tem um investimento de um cara, de um bilionário, de um conglomerado de comunicação, e eles fazem uma alusão a Elon Musk, que é o cara tentando tomar o poder, assim, de alguma forma, e ele usa uma das personagens principais ali para conseguir o que ele quer. E é muito interessante, vale bastante a pena assistir.
e tá na Apple TV. De música, tenho ouvido muito Maria Bethânia e Caetano por conta da turnê dos dois. Tô muito empolgado pela turnê dos dois, vou assisti-los. E tem uma música da minha conterrânea Ana Carolina, que todo mundo acha que ela só escreveu Garganta, mas não. Ela escreveu uma música para Maria Bethânia chamada Eu Que Não Sei Quase Nada do Mar, que é linda. É uma música muito melódica, é muito gostosa, e eu tenho ouvido bastante essa música nas últimas semanas. E eu tenho ouvido também, assim, se fosse disco ia dar buraco também, igual vocês falaram aí. Eu tô ouvindo o novo álbum da Lineker, que tá lindo, e eu indico Caju, que é o nome do álbum e a faixa de abertura do álbum novo dela, que tá sensacional. Então, assim, Lineker pra falar de amor é assim, ó, é o nome da atual geração, da nova geração. Ela é muito boa nisso, e essa música coroa o trabalho dela lindamente. O álbum tá perfeito, mas pra mim essa é a principal música do álbum. Essas são as minhas indicações para essa semana. Perfeito. Me permita fazer só mais uma indicação que eu acabei esquecendo de fazer. Eu não anotei. Essa coisa do ódio nas redes sociais me lembrou muito um episódio de Black Mirror, que antigamente tinha um hype, hoje a galera esqueceu, e tem uma geração mais jovem que não conhece Black Mirror, que me deixa muito surpreso. Mas como a gente tá falando de uma produção que Black Mirror tem o quê? 10 anos já? Mais de 10 anos que começou, realmente essa galerinha mais jovem não conhece mesmo não. Tem um episódio da terceira temporada que é o Odiados pela Nação. Em Odiados pela Nação você tem uma galera que está sendo... Enfim, as pessoas estão aparecendo mortas, e aí a polícia britânica começa a investigar, e geralmente essas pessoas morrem após serem canceladas na mídia social que aparece lá, que não tem nome, né? Então eles passam a ser odiados e pouco tempo depois eles acabam morrendo. Existe uma ligação entre essas coisas, que eu não vou falar porque revela o episódio, assistam, mas é interessante que esse episódio ele aborda um pouco sobre como essas mídias sociais elas têm um poder de destruir pessoas. Esse poder de destruir pessoas nesse episódio da série ele é físico. Na realidade ele é um efeito simbólico, né, mas que acaba acarretando problemas físicos depois. Por exemplo, suicídios, né, foi o que aconteceu com o PC Siqueira, que foi, eu não sei se as pessoas sabem, mas ele foi inocentado, né, ele não consumia e nem armazenava material de pedofilia. Contudo, toda a pressão que foi feita o conduziu ao suicídio alguns anos depois. Também um processo de cancelamento na internet, né? Então, eu acho esse episódio interessante pra gente falar sobre esse assunto. Bom, amigos, não sei se vocês estão aí, espero que sim. Abemos podcast? Abemos podcast. Subiu com branca. Em nome de Pátria, et Filho et Espírito Santo. Amém. Amém. Terminamos mais um episódio. Depois de 15 dias, eu queria agradecer a você que nos ouviu até agora, que curte a gente, que acabou de terminar de lavar os pratos. Parabéns, sucesso, você conseguiu. E a gente fica muito feliz de ter lhe acompanhado nessa jornada aqui, juntinhos, né, no seu ouvidinho. Como diria meu chefe, você brilhou. Você brilhou. Você Nossa, que chegou que frasezinha coach, viu? Se fosse o coach magnético, seria o quê? Você eletrificou. Iluminou. Você magnetizou. Você magnetizou. Enfim, agradeço a você que ouviu até agora. Saiba que é para você que a gente produz esse programete, apesar de todos os pesares. E, né, vamos nos despedir do nosso tchau coletivo tradicional. 1, 2, 3, tchau! Tchau!